Seja muito bem-vindo ao canal Pastor Alan Martins, né? E hoje nós vamos estudar sobre Daniel e vamos começar pelo capítulo 1. Como permanecer fiel a Deus em um mundo hoje, em uma sociedade que tenta mudar a todo instante a nossa identidade. Então nós vamos aprender, vamos fazer uma série de estudos, né? E você vai acompanhar. E hoje vamos começar pelo Daniel capítulo 1. Como permanecer fiel a Deus mesmo em um mundo em que a todo instante quer mudar a nossa identidade e fazer com que a gente venha a fazer tudo ao contrário do que Deus quer que façamos, né? Então eu quero que você, nesse momento, a gente vai fazer uma breve oração para que Deus venha nos instruir nesse estudo. Você que vai estar conosco acompanhando série após série, para que venhamos pedir a direção de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na sua presença, meu Deus, e que o Senhor nos dê a direção, que esse estudo, essa palavra, ela venha, meu Deus, entrar no nosso coração e venhamos entender como o Senhor quer que entendemos e aplicá-lo em nossa vida na prática, em nome do Senhor Jesus. Amém? Em Daniel capítulo 1, o que acontece? Babilônia tomou Judá para si. Então o rei Nabucodonosor pediu que todos os jovens, os adivinhos, todos os jovens da família real fossem tomados e junto com eles foram para o reino da Babilônia. Então Judá se tornou parte da Babilônia, né? Então diz assim que no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, capítulo 1, tá? Versículo 1, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos Joaquim, rei de Judá, e parte dos utensílios do templo de Deus. Ele os levou para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então aqui nós vemos que Deus permitiu que a Babilônia, que o rei Nabucodonosor tomasse posse de Judá. E quando o rei Joaquim, que era o rei de Judá, foi destruído, então passou a se tornar, a pertencer à Babilônia. Então o rei, versículo 3, você pode acompanhar. Então o rei disse a Aspenaz, chefe dos seus oficiais, que trouxesse algum dos israelitas da família real e dos nobres, jovens sem defeito algum, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução e com capacidade para servir no palácio do rei. E disse-lhe que ensinasse a cultura e a língua dos babilônios. O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse alimentado por 3 anos, para que no fim desses pudessem servir diante do rei. Entre eles se achavam alguns vindos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais lhe deu outros nomes. A Daniel deu o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a de Azarias de Abednego. Então, nós vemos aqui agora que Judá foi tomada por Babilônia. E dentro desse houve um decreto do rei Nabucodonosor que escolhesse os jovens das famílias reais, dos nobres, jovens sem defeito nenhum, cheios de saúde, de boa aparência e dotados de sabedoria. Dentre eles estavam 4 jovens do povo de Judá, do povo de Deus, do povo escolhido pelo Senhor Jesus. Então estava Daniel, estava Azarias, Ananias e Misael, que nós conhecemos que Daniel teve o nome de Beltesazar, e os demais, Sadraque, Mesaque e Abednego, que é o mais conhecido na história, né? Na fornalha. Nós vamos conhecer nos próximos capítulos da série que vamos passar aqui no nosso canal no YouTube, né? Então eles eram esses jovens de boa aparência, dotados de sabedoria. Esses jovens eram diferenciados entre o povo de Judá. Então o rei pediu que ensinasse eles a cultura babilônica, ensinasse a linguagem babilônica, os ritos, a cultura
para que eles pudessem servir no reino da Babilônia. E queriam que fosse alimentado das iguarias do rei. Vamos dar sequência do 8 agora. Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu a permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Daniel, hein? Versículo 9. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos oficiais. Mas o chefe dos oficiais disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, poreis a minha cabeça em perigo diante do rei. Versículo 11. Então Daniel disse ao encarregado, designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-te que faça uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Então, na tua presença, que a nossa aparência seja comparada com a dos jovens que comem as iguarias reais, e fazem aos teus servos de acordo com o que observares. Versículo 14. Assim, ele atendeu ao pedido e o experimentou por 10 dias. Passado 10 dias, a aparência deles era melhor e eles estavam mais nutridos do que todos os jovens que comiam das iguarias reais. Então o oficial lhes tirou as iguarias e o vinho que deviam beber e passou a dar legumes. Olha para você ver a importância de você ter uma fidelidade a Deus. A importância de você não se corromper aos costumes, aos ritos, aquilo que o mundo quer que você faça, que você seja como eles. Daniel temia Deus, Daniel tinha uma fidelidade com Deus, e então quando veio a ordem do rei para que fosse alimentado com as iguarias real, Daniel não se corrompeu. Daniel orou a Deus, pediu permissão ao chefe, que era responsável dele, porque não queria se contaminar, porque comer do banquete real seria como se eu estivesse me sujeitando àquela cultura pagã, aqueles deuses, porque muitas comidas eram consagradas aos deuses pagãos da época. Então Daniel não queria nem se corromper, nem na alimentação, nem na cultura, só que ele queria ser obediente, porque o rei havia ordenado. Então ele pediu para fazer uma experiência, que alimentasse ele e os 3 amigos dele apenas com legumes e água. E assim foi que eles ficaram mais nutridos, mais de boa aparência, mais fortes do que os outros jovens que eram alimentados com as iguarias do rei. Deus tocou no coração do chefe, responsável por eles, e concedeu que eles se alimentassem só de legumes e de água. No versículo 17, para a gente finalizar esse estudo e concluir, trazendo para a nossa vida de hoje. No caso desses 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e inteligência em toda cultura e ciência. E Daniel tinha discernimento sobre todo tipo de visões e sonhos. Passado o tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem trazidos a ele, o chefe dos oficiais os apresentou diante de Nabucodonosor. Então o rei conversou com eles e não encontrou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias entre todos os outros. Por isso eles passavam a servir o rei. E o rei achou-os 10 vezes mais instruídos do que todos os magos e adivinhos que haviam em todo o seu reino, em toda a matéria de sabedoria e discernimento sobre o qual lhes perguntou. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Sírio. Vou fechar a minha Bíblia aqui e nós vamos entender
como que isso se aplica ao nosso trabalho, à família, à igreja e à vida cristã de hoje. Vivemos numa sociedade, você que está acompanhando esse vídeo, esse estudo conosco, estamos iniciando hoje, nós vivemos numa sociedade em um tempo em que a todo instante querem contaminar a nossa fé, querem contaminar os nossos princípios, querem contaminar sobre aquilo que nós acreditamos, sobre nós, nossos filhos, sobre a nossa família. A todo momento, a cultura deste mundo, a qual Satanás, que vem disfarçado através da mídia, através da televisão, através da internet, querem nos influenciar a negligenciar nossa fé e se voltar contra nosso Deus em pequenas atitudes, no nosso trabalho. Todo instante tem alguém, tem às vezes um encarregado, tem um chefe, tem algum colega de trabalho que quer fazer do jeitinho brasileiro, como dizem essa expressão. Você sabe o que tem que fazer, você sabe o que é correto pela sua consciência, pela sua vida cristã que você tem com Deus, mas quer que você venha dentro do trabalho, dar um jeitinho para se favorecer, às vezes num dinheiro mais fácil, às vezes uma forma de sair em vantagem e prejudicar o seu patrão, seja ele cristão ou incrédulo, não importa, você está ali diante de uma autoridade, seja qual for a crença dele, é dali que você tira o sustento para a sua família. Mas lá dentro, o diabo quer fazer com que você entre na cultura, entre na forma de pensar deles e assim agindo contra Deus. Então você não pode se corromper no seu trabalho. Às vezes você que é casado, casada, no seu local de trabalho existem pessoas que não pensam assim. Então tem aqueles relacionamentos extras, mostrando para você que é normal hoje em dia o homem ter mais de uma mulher, a mulher hoje em dia ter mais de um homem. Então olha como que aconteceu no passado com Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, tem até hoje querendo acontecer conosco também, no nosso trabalho. Né? Aquela saída depois do trabalho, vamos ali tomar uma gelada, sabe? Contra aquilo que você acredita, que você crê, que Deus falou com você, que você foi separado. Nós que se intitulamos cristãos, nós temos que viver uma vida separada para agradar a Deus. Então a todo instante nós somos bombardeados no dia a dia a pecar contra Deus, a se afastar de Deus, porque a única coisa que faz com que eu e você venha se afastar de Deus é o pecado. Na nossa família, os parentes que estão ao nosso redor. Mas você vai ser um careta, não vai nem tomar um pouquinho, não vai falar um palavrão, não vai olhar uma mulher, não vai olhar outro homem. A todo instante o diabo tem usado os seus para que nós venhamos a se curvar diante dele e virar as costas para Deus. Assim foi com Daniel. O rei queria que eles comessem as iguarias real, os alimentos reais, mas Daniel não queria se curvar à cultura deles. Daniel, não vou trair o meu Deus. Não vou trair o meu Deus. Orou a Deus para que Deus tocasse no coração do chefe deles. Não se alimentou das iguarias, porque aquelas iguarias todas eram apresentadas aos deuses que não era o Deus de Israel, não era o Deus de Daniel, de Sadraque, de Mesaque e Abednego. Daniel não se curvou à cultura da época. Não se curvou à cultura da época. A igreja também, infelizmente, hoje nós vivemos, mesmo no nosso mundo cristão, nas igrejas, muitas igrejas têm se feito parceria com o mundo para atrair pessoas e encher seus templos, sendo que na verdade ali dizendo que é um evangelho que tudo pode, um evangelho que você pode tudo. Você pode beber, você pode estar um pouquinho no mundo, um pouquinho na igreja, pregando para você um evangelho que não tem dor, um evangelho que tudo pode, querendo corromper você do que você sabe que
é certo e do que sabe que é errado. Nós não podemos nos curvar diante daquilo que nós acreditamos, daquilo que sabemos que é certo. Infelizmente, muitas igrejas que se dizem evangélicas cristãs têm se corrompido para atrair pessoas. Querem falar somente o que as pessoas querem ouvir. E o nosso evangelho, o nosso Jesus Cristo, ele não veio para isso, ele veio para confrontar. Confrontar o ser humano para trazer um arrependimento, para trazer uma comunhão com ele. A palavra de Deus, ela nos traz confronto, consolo, força, esperança. Tudo isso para podermos estar perto do Espírito Santo, da presença de Deus. Então, vemos que Daniel não se curvou. Nós devemos também não se curvar diante daquilo que vá contra a nossa fé em Cristo, que vá contra a lei de Deus, a graça do Espírito Santo. Nós devemos permanecer fiel à palavra de Deus, fiel ao Senhor Jesus Cristo. E eu quero finalizar esse primeiro estudo com a oração, para que Deus fortaleça todos aqueles que querem permanecer fiel a Ele, fiel à palavra dEle. Tá bom? Então, feche os seus olhos nesse instante e vamos orar. Senhor, Deus Pai, Deus querido, nós entramos na Sua presença e agradecemos ao Senhor pela palavra de hoje. Espírito Santo, Tua palavra nos ensina através de Daniel a escolha de permanecer fiel ao Senhor, meio diante a uma sociedade corrompida com seus costumes, com seus pecados, com seus princípios. E mesmo assim, é possível se manter fiel ao Senhor e aos seus princípios, meu Pai, a Sua lei, a Sua graça. Senhor, eu oro agora, meu Deus, com essas pessoas que estão aqui, para que o Senhor possa nos ajudar a permanecer fiéis a Ti, em todo tempo, em toda circunstância, em toda e qualquer situação. Que o Teu Santo Espírito, meu Pai, possa fortalecer essa pessoa que está acompanhando este vídeo, ali no trabalho dela, onde ela tem passado dificuldade, às vezes, meu Deus, para se manter firme na Sua presença. Esse homem, essa mulher, essa pessoa, na sua família, no meio dos seus parentes, na igreja onde ela frequenta, no mundo, meu Pai, no qual nós vivemos. Que o Teu Santo Espírito, meu Pai, tenha misericórdia de nós e possa nos fortalecer diariamente através da palavra, das orações, da comunhão com o Espírito Santo e comunhão com os irmãos da igreja. Que possamos ser fiéis a Ti e a Sua palavra até o fim da nossa vida, que eu peço a Ti, e abençoe todas essas pessoas que estão acompanhando conosco cada semana. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Você que crê diz amém e graças a Deus. Olha, se essa palavra de hoje, se esse estudo edificou a sua vida, se inscreva no nosso canal, sabe? Para que na próxima semana possamos estudar Daniel capítulo 2. Tá? Toda semana vamos estudar um capítulo e vamos aplicar na nossa vida de hoje. Então, se esse estudo edificou a sua vida, se essa palavra falou com você, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, tá? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você ama e quer também que permaneça fiel à palavra de Deus. Vamos juntos espalhar a palavra do Senhor, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Essa é a mensagem de Deus para o seu coração, tá bom? Siga o nosso canal, Pastor Alan Martins. Estamos juntos. Deus abençoe a vida de todos.